O que são signals e por que a comunidade Flutter começou a falar sobre isso agora? Então assista ao vídeo e vamos explorar juntos os signals na prática. Fala galera, beleza? No vídeo de hoje nós vamos explorar o conceito de signals no Flutter, para a gente trabalhar com reatividade e, por que não, quem sabe ser o próximo passo no gerenciamento de estados. Então será que os signals vão ser melhores e vão tornar obsoletos o block, o getX, o mobx e vários outros sistemas de gerenciamento de estado? Bem, antes de vermos isso, eu peço que você deixe o like aqui nesse vídeo para apoiar o canal e ajudar ele a crescer dentro do YouTube. E se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever para ficar atualizado sobre Flutter e programação toda semana. E já que estamos falando sobre packages, eu tenho certeza que muitos de vocês já esbarraram em algum package que não tinha uma boa documentação ou mesmo um site de documentação bem funcional. Então eu convido vocês para conhecer a Dokul, uma plataforma que auxilia na geração de sites de documentação para APIs, guias de produtos, hub de desenvolvedores, entre outras funcionalidades. Você basicamente pode gerar os seus sites de documentação em 4 passos. Então basicamente você vai conectar o seu repositório do GitHub e a partir disso você vai clonar então um template de projeto e você pode escrever sua documentação em MDX, você pode conectar uma especificação OpenAPI. Então basta você fazer toda a customização necessária com o seu branding, com as suas cores, com os modos de visualização que você quer e então você vai publicar o seu website fazendo integração direta com o GitHub, fazendo deploy manual, fazendo toda a customização de domínio e tudo mais com uma performance global. No site da Dokul vocês podem ver todas as outras funcionalidades, como Analytics, SEO Friendly, o versionamento baseado em Git, você tem o host de múltiplas instâncias da tua documentação, tem grupos de código que você pode fazer, você tem um playground interativo de API e uma série de outras funcionalidades. E você pode começar a usar a Dokul gratuitamente, clicando no link disponível na descrição do vídeo. Basta você fazer o seu cadastro, acessar a área de administração e agora é bem simples, pessoal. Você vai conectar a sua conta do GitHub, basta você clicar aqui no botão de Create para gerar um novo repositório de documentação que já vai vir todo setado com um exemplo de documentação fornecido pela própria Dokul. Criado o repositório, pessoal, basta você seguir esses passos aqui, que é clonar o repositório, fazer os primeiros commits. E para alterar e adicionar os conteúdos da sua documentação, basta abrir o projeto no seu VS Code ou qualquer editor da sua escolha e começar aqui a fazer as edições. Depois que você enviar para o Git, basta clicar em Trigger Update e a partir daí o seu site já vai estar atualizado. Bem pessoal, para quem me acompanha nas redes sociais e nos grupos de Flutter, já me viu falando já há vários meses sobre esse conceito de signals. Inclusive há 7 meses eu fiz uma publicação aqui no LinkedIn falando um pouco sobre signals, que eu estava estudando, pesquisando algumas formas de trazer isso para o Flutter, principalmente na questão de reatividade. E aí até mostrei aqui um exemplo funcional de como que a gente faria essa reatividade sem, por exemplo, chamar o setState ou usar algum sistema de gerenciamento de estado padrão que a gente vem utilizando dentro do Flutter. Mas o que são esses signals? Então basicamente são objetos que eles vão guardar um valor dentro deles, que nesse caso aqui seria o nosso estado, o nosso state. E quando a gente altera esse valor de uma forma bem primitiva mesmo, como se a gente estivesse alterando uma variável, o signal ele vai notificar então todos os componentes ou widgets, no caso do Flutter, que vão estar utilizando aquele valor. Então vão ser notificados para fazer a atualização daquele componente. E eu tenho certeza que, inicialmente, quando você vê a API dos Signals, você vai achar que é a mesma coisa que um Value Notifier, que um mobx, que um getX ou qualquer outro sistema de reatividade dentro do Flutter. E a questão, pessoal, é que, no fundo, eles se inspiram, os Signals se inspiram na questão dos Observables. Então, você ter uma reatividade ali baseada num objeto observável. Mas a questão é que a implementação dos Signals ela é bem diferente. Então, esse conceito de Signals ele apareceu recentemente em alguns frameworks de JavaScript, e o primeiro deles a abordar o tema foi o Solid.js. Então, basicamente, ele descreve como você criar estados e você fazer a mutação desses estados de uma forma mais granular, como se fossem primitivas. Então, vejam que ele até cita aqui que a abordagem aqui é similar, por exemplo, ao mobx, ao Vue e outros sistemas de reatividade.
Mas a grande questão aqui é na reatividade mais fina, no nível mais baixo ali do componente, para que você não tenha que renderizar ali toda a árvore de componentes, de widgets, enfim. Então, a partir do Solid, vários outros frameworks de JavaScript começaram a fazer essa implementação de signals, né, e trazer um novo sistema de gerenciamento de estado e reatividade ali para os seus frameworks. Então, veio o Svelte, que fez a implementação das rules, que seria basicamente o mesmo princípio. Recentemente a gente teve o Angular, que trouxe esse conceito de signals, né, mostrando aqui que é um sistema, né, que ele vai fazer o tracking, né, de propriedades ali de forma granular, ou seja, como eu falei, a questão aqui é a reatividade extremamente fina, ali, é quase no nível de variável. Então você tem uma referência no seu código, essa referência é atualizada quando o estado for alterado. Então basicamente é essa a ideia. A gente tem também os Preact, Signals e vários outros. Inclusive, pessoal, a gente tem uma implementação aqui chamada SolidArt, né, que já tem mais de um ano. Né? Então, para vocês verem, mesmo que o conceito de Signals ele é mais recente, né, ele ficou mais popular recentemente dentro do Flutter, né, já tem uma implementação que tem mais de um ano, que é essa implementação aqui do SolidArt, que basicamente, né, se baseia no Solid.js. Mas esse projeto, né, SolidArt, ele não ganhou tanta tração e tanta visibilidade aí nesse último ano. Bem, então, recentemente, um desenvolvedor do Google, né, chamado Rod Davis, ele implementou, né, os Signals a partir da implementação do Preact. Então, basicamente, o que ele fez foi uma portabilidade, né, dos Signals lá do Preact.js aqui para o Dart. Tá? Então, veja que, basicamente, o que ele vai explicar, né, algumas funcionalidades do package, né, Signals. Ele traz essa reatividade aqui fina, né, basicamente ele no nível mesmo de componente, né, ele é 100% ali em Dart, então ele fez essa portabilidade. Uma das características bem interessantes que a gente vai ver, por exemplo, é que todos os signos eles são lazy, né, então você tem que usar o valor para que ele comece a fazer o tracking da reatividade, né, e tem mais uma série de outras características. E aí, após essa implementação, né, até mesmo pelo Rod, né, ser bem conhecido nas redes sociais, ser um engenheiro do Google, né, o que passa mais credibilidade, ser bem conhecido ali nas redes sociais, acabou que o package começou a ser bem divulgado nos últimos 2 meses, aí, 3 meses, né, a partir da data que eu estou publicando esse vídeo aqui, e começou a ser bem falado aqui na comunidade Flutter. Então, pessoal, quando a gente entra na documentação, veja que ele já começa falando, né, que os signals, né, eles são bem similares a observables, né, objetos observáveis. Então, quando vocês começam a usar a API, realmente vocês vão ter uma facilidade enorme, porque já é similar, por exemplo, a você usar um Value Notifier, você usar um GetX, você usar um MobX, porque ele traz esse conceito de observáveis. Mas a implementação é que é a chave, ela é bem diferente. Então, no Preact Signals, eles trazem esse conceito aqui de Signal Boosting, que basicamente o que é? Ele usa uma lista duplamente encadeada para fazer todo o tracking das dependências dos signals também dos computed properties, né, ou das propriedades computadas, que basicamente vão gerar outros signals a partir de uma referência de outro signal. E aí com isso, né, usando essa lista encadeada, acaba ficando bem mais performático, né, como ele diz aqui, né, bem mais performático para você fazer então essa recuperação e também todos os updates necessários quando há, né, uma mudança no signal. Então vejam aqui que basicamente você tem, né, no core o signal, o compute, né, que eu falei, que são propriedades computadas, os effects, né, que vão ser ali, vai ser uma função que vai ser executada, né, sobre cada mudança de signal que você estiver usando na função, e algumas outras funcionalidades, beleza? Uma outra questão interessante, né, é que os signos eles sempre vão ser síncronos, então os updates vão ser sempre síncronos. Então a gente está trabalhando aqui com funções, não vai ser stream, não vai ser eventos, nem nada desse tipo. E aí, obviamente, se vocês quiserem dar uma lida depois, né, tem o link aqui do Sign Boosting, né, e aqui ele vai ter toda a explicação no Preact Signals, né, como que ele funciona e por que eles escolheram essa implementação de lista duplamente encadeada. Então aqui eles vão explicar, né, tudo como funciona, as vantagens, as desvantagens. Então é legal porque vocês, como é uma portabilidade do Preact Signals, aqui você já tem toda uma documentação de como funciona, né, todo um embasamento teórico da implementação. Bem, pessoal, então a gente vai explorar aqui 3 exemplos. Né? O primeiro deles é o nosso famoso computador. Então eu vou fazer aqui bem simples para vocês entenderem, né, como que funciona. Então, eu já instalei aqui, né, os Signals na versão 3.0.0. Aí a gente vai começar a trabalhar aqui no main.dart mesmo, tá? Não vou usar nenhum padrão, nem nada do tipo, apenas para a gente entender como funciona a questão da reatividade.
Então, como que vai funcionar? Vou declarar aqui uma variável chamada counter e vou declarar aqui a API signal passando o valor inicial. Então vejam, pessoal, que inicialmente isso aqui parece como se fosse um value notifier, aqui, um MobX, alguma coisa desse tipo. Tá? Porque a gente está declarando aqui um valor, né, que ele é do tipo signal. Então agora a gente precisa ver como acessar esse valor, né, do signal. Então basicamente a gente vem aqui no lugar do zero, a gente vai fazer uma interpolação. Então counter.watch, tá? E aqui eu vou ter que passar o context. Então veja, pessoal, existem várias formas de você trabalhar com reatividade dentro dos signos, eu vou mostrar algumas para vocês, mas a básica, digamos assim, é o context.watch, é o counter.watch, e aí você tem que passar o context. Então, ao meu ver, essa é uma grande limitação de qualquer implementação de signals hoje no Flutter, porque você ainda depende do context para você fazer então a renderização, né? Marcar o elemento, ou seja, a widget, para ela ser, né, atualizada, ou seja, para que ocorra ali, digamos assim, um set state naquele componente. Então, hoje você ainda precisa passar o context, né? E isso é uma questão que ainda precisa ser mais estudada e talvez, né, uma implementação ali do próprio time do Flutter para que flexibilize, né, essa questão do update ali com o context. Então, fazendo dessa forma aqui, a gente vai ter então a reatividade, né, a partir de mudanças no counter. E como que a gente faz essas mudanças? Basicamente, eu vou fazer um counter.value, como se eu estivesse usando aqui um value notifier, e vou fazer um mais aqui apenas para a gente, né, incrementar esse valor. Então agora, né, estando zero, a gente clica e vejam que a reatividade acontece normalmente, né, sem problema nenhum. Beleza? Então esse aqui é o primeiro conceito, digamos assim. O segundo conceito, pessoal, são as propriedades computadas. Ou seja, é um novo signal que o valor dele se baseia em um outro signal. Então, como que é isso? Então, basicamente, a gente vai declarar aqui uma variável do tipo late, final, e aqui eu vou chamar de double counter. E ao invés dele ser um signal, ele vai ser então uma propriedade computada. Então vai ser aqui um computed, beleza? Esse computed basicamente ele é uma função e ele vai recomputar o valor, digamos assim, toda vez, né, que uma referência de um signal dentro dele mudar. O que significa isso? Se aqui eu utilizar, por exemplo, o counter, e aqui eu posso usar o ponto .value, ou eu posso chamar, né, o signal dessa forma aqui, ó, como se fosse função. Então aqui, por exemplo, né, se eu fizer aqui vezes 2, toda vez que o meu counter mudar, esse signal ele vai disparar a função computada e ele vai gerar um novo valor para mim, que seria esse double count. Então o que acontece? Por que a gente precisa declarar ele como late? Né? Porque a gente está criando essa classe main app, e aí obviamente o valor double counter depende de counter. Então a hora que eu estou criando o objeto eu não consigo fazer isso, por isso que eu preciso marcar aqui como late. Ó. Se eu tirar, ele já vai dizer, né, que ele ainda não instanciou. Basicamente, ele não inicializou o double counter. Aliás, o counter, né, para utilizar em double count. Por isso que a gente usa o late aqui, se você vai utilizar o signal dentro de uma classe. Tá? Se você for utilizar de forma global, você não vai ter esse problema. E aqui é a mesma coisa, né, pessoal? Eu poderia usar aqui o double counter.watch apenas para a gente ver ele funcionar. Então, vamos lá. 2, 4, 6, 8, 10 e assim por diante. Então ele está fazendo no vezes 2, né, todo o valor que a gente está incrementando. Então, no segundo exemplo, eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo de formulário, né, usando e-mail, password, e a gente vai fazer, por exemplo, esse botão aqui, ele ser habilitado, né, por meio de uma propriedade computada, toda vez que o e-mail e a senha elas forem válidas, beleza? Como que a gente faz isso? Então, novamente, eu vou declarar dois signals, um para o username e um para o password, para que a gente tenha essa reatividade. Então, final email, signal, eu vou começar em branco, e vou copiar aqui e vou gerar um outro signal para o password, beleza? Basicamente é isso daqui. Agora eu vou gerar uma propriedade computada, late final, vou chamar de isValid, para a gente deixar o botão ali válido ou não, e aqui eu sei que vai ser uma propriedade computada. Então veja que dentro de uma propriedade computada eu posso usar quantos signos ou a combinação de quantos signos eu quiser. Então o que eu vou fazer aqui? Ó, eu vou verificar se o valor do e-mail ele é isNot empty e eu vou verificar aqui se o pass também ele não é vazio. E aí com isso eu vou habilitar o meu botão, né? Por enquanto ele está totalmente habilitado, né? Então se a gente ver aqui na tela ele ainda está totalmente habilitado. Bom,
que a gente precisa fazer? Então vejam que eu tenho alguns text field, e ao invés de eu utilizar, por exemplo, um controller, né, para trabalhar com esse text field, na propriedade onChanged, eu vou simplesmente passar o setter, né, do meu signal. Então, basicamente, o que eu vou fazer? Eu vou passar aqui o email.set, tá, desta forma aqui, e aí eu preciso tirar a constante daqui, tá, para ele funcionar. Nesse outro text field eu vou fazer a mesma coisa. Então aqui no onChanged, eu vou passar o pass.set. Tá? E aí se você está se perguntando, né, por que eu estou fazendo aqui pass.set, por quê? Basicamente eu preciso passar no onChanged de uma função. Então aqui eu vou receber um valor e eu teria que fazer algo desse sentido aqui. Ó. Eu teria que fazer um pass.value recebe value, tá? Ou eu poderia fazer aqui o pass.set, que seria a função, e passar o value, ou eu posso simplesmente passar aqui o pass.set, para ele já fazer diretamente, né, o set dessa propriedade aqui. Sim. E aí aqui no meu botão, o que eu vou fazer? Eu vou habilitar o botão para clique somente se ele for válido. Então, se isValid.watch, vou passar o context. Se ele for, se ele tiver habilitado, então eu vou deixar a função que ele vai executar, que é essa função chamada validateForm. Caso contrário, eu coloco null, e aí ele vai ficar então o botão desabilitado. Então agora recarregando o aplicativo, né, pessoal, vejam que o botão ele já fica desabilitado. Então agora eu vou digitar aqui o e-mail, teste@teste.com. Quando eu começar a digitar o password, vejo que ele já vai habilitar o botão na hora, de uma forma extremamente simples, sem eu precisar usar controllers, sem eu precisar fazer um set state, nem nada do tipo. Então vejam que fica muito mais fácil, né, a geração ali de reatividade nesse tipo de componente. E agora, para fechar esse exemplo, né, vamos implementar então o validateForm. Então o que eu vou fazer aqui no validateForm? Tá? Vou criar um outro signal aqui, final, vou chamar ele de passError, tá? Só para a gente verificar, por exemplo, para ter uma verificação, né? Veja que você poderia ter quantos signals você quisesse, tá? E aqui eu vou ter um signal, ele vai ser a minha string de erro, tá? Então aqui, o que eu vou fazer? Ó? Vou tipar ele como string de null e vou inicializar ele como nulo, certo? Eu não tenho nenhum erro nesse signal no momento. Então aqui no validateForm, o que eu vou fazer? Eu vou verificar se o pass, por exemplo, né, se o tamanho dele ele é maior do que 6. Se tiver maior do que 6, o meu passError.value ele continua sendo nulo. Caso contrário, ele tem um erro. Então eu vou fazer aqui o meu passError.value recebe, né, erro mínimo de 6 caracteres. Beleza? Vejam que eu fiz o set, então, aqui, do meu signal passError. Como que a gente usa isso lá no campo? Lá no meu text field de erro, aqui dentro do decoration, eu vou usar aqui o error text, e aqui basicamente eu vou fazer o mesmo. Eu vou fazer aqui um pass, deixa eu subir aqui para vocês verem, né? Um passError.watch, vou passar o context. Então, simplesmente eu posso passar isso. Né? E aqui ele vai estar como constante, então eu preciso tirar o constante, salvei. Ó, então agora fazendo o teste, né, veja que está tudo desabilitado. Vou digitar lá o meu e-mail, vou digitar a minha senha e vejam que agora se eu tento fazer, ó, ele vai dar um erro mínimo de 6 caracteres. Então, ó, 5, 6, 7, e aí o 7, veja que ele sumiu o erro, né, da nossa validação. Bem, pessoal, e o nosso terceiro exemplo ele vai ser com base ali numa tela de login. Tá? Então, veja, eu tenho uma classe aqui, user, né, que ela vai ter ali o nome e o e-mail. Tá? Nada demais aqui, um model comum. E aqui a gente vai fazer uma classe. Então, veja, é muito comum no JavaScript, né, em qualquer framework que você veja, você utilize no JavaScript, é muito comum que você trabalhe com estados globais. Então, você vai criar um arquivo ali com os seus signals e você exporta esses signals para que você utilize os estados de forma global. Ou mesmo você pode criar uma store ou um controller, nesse caso aqui a gente está criando uma classe do tipo controller, e a gente pode colocar os nossos signals dentro desse controller. Tá? Isso seria uma forma de você compartilhar então o estado entre várias telas diferentes, por exemplo. Beleza? Então vejam que a questão dos signals é mais na reatividade
do que, por exemplo, a questão de aonde você vai declarar os signos. Se você quiser, você pode deixar os signos de forma global. Então, cabe a você fazer esse gerenciamento. Então, eu vou dar um exemplo para vocês aqui do login controller, né? De um login controller bem básico, mas apenas para vocês terem essa ideia. Então, vamos lá, vou declarar aqui um final user para receber um signal do tipo user, que pode ser nulo. Eu vou começar ele como null. Então, outra coisa que a gente vai fazer vai ser um late final, e aí vai ser um is logged in, e agora não vai ser um signal, vai ser um computed. Já viu antes. E esse computed vai ser o quê? Basicamente, eu vou verificar se o user, né, is user. Né? Se ele for nulo, eu sei que o usuário não está logado. Se ele é um usuário, eu sei que ele está logado. Beleza? E vou fazer também aqui um final loading, que a gente vai utilizar ali para mostrar um load na tela, né? O signal booleano, que eu vou começar aqui como false. Tá certo? Basicamente essa estrutura inicial que eu preciso. Bom, o meu login aqui, pessoal, o que a gente vai fazer? Então, primeira coisa, loading.value igual a true, tá? Para a gente já disparar uma reatividade lá para a nossa tela para ele mostrar o loading. Depois, na sequência, eu vou fazer aqui um future delayed, né, com duration de 3 segundos, apenas para a gente simular, e vou fazer a atribuição do meu signals user. Então, eu vou gerar aqui um novo user para a gente. E no final, eu vou fazer então loading.value igual a false. E no logout é o mais simples, né? Aqui a gente vai fazer apenas um user.value igual a null. Se a gente fosse trabalhar aqui com loading, eu vou fazer isso da mesma. Então vejam, ficou bem simples aqui a nossa classe controller, né, usando signal, né, um para loading para o usuário e a propriedade computada. Como que a gente vai trabalhar então dentro da nossa tela? Então eu tenho aqui uma stateful widget, eu já faço a instância aqui do meu controller. Você poderia usar a injeção de dependência, você poderia usar um service locator como getIt, provider, o que você quiser. Novamente, veja que os signos trata-se mais da reatividade, uma facilidade de reatividade, né, do que propriamente como você vai gerenciar o estado a partir dos signos. Então, essa abordagem cabe mais a você enquanto desenvolvedor. Vejam que eu tendo o controller aqui, eu poderia acessar a propriedade user, né, por meio de um watch. Mas veja, eu posso, por exemplo, utilizar uma widget do próprio package signal chamada watch. Então, o que eu posso fazer? Aqui no meu field button, eu posso fazer um wrap aqui com widget, e aqui eu vou fazer uma widget chamada watch. Então, isso permite, né, ao invés de eu renderizar todo o meu componente, né, todo o elemento, que eu faça somente dentro desse watch. Então, veja, esse watch, no fundo, pessoal, ele é um builder. Tá? Então, aqui eu não vou ter um child, né? Basicamente, que eu vou ter uma função aqui com o contexto, e eu vou ter que retornar, então, aqui uma widget. Ele já atualizou para mim, e que eu vou usar uma widget. Então, esse watch, pessoal, ele vai ser renderizado novamente toda vez que qualquer signal aqui dentro desse bloco de código, ele for atualizado. Então, o que acontece? Aqui a gente vai fazer uma referência, né, ao quê? Ao controller.loading.value. Então, se ele for válido, então eu vou mostrar um circular progress indicator, e caso contrário, eu vou mostrar então o field button. Então, eu vou só salvar aqui para ele mostrar. Então, aqui veja que interessante. Em qualquer momento que eu alterar o meu signal loading, meu watch ele vai rebuildar. Então, veja, eu poderia fazer controller.loading.watch e passar o context, mas eu posso fazer isso via essa widget chamada watch, tá? Que é uma widget específica do package signals. Tá? E essa watch, como eu falei para vocês, é nada mais, nada menos que um builder. Se eu utilizasse um builder aqui, ia ter o mesmo efeito. Tá? Apenas para vocês entenderem as formas que você vai ter a reatividade. Bom, e aí quando eu pressionar o botão, eu vou chamar então controller.login. E aí toda a mágica ali, ela vai acontecer. Então basicamente é isso. Então só para mostrar para vocês funcionando, né, com o load, às vezes que ele não vai fazer nada ainda de mudança de tela, né, ou coisas desse tipo. Então vamos lá, pessoal, veja que quando eu clico agora, o loading ele vai funcionar. Às vezes que nada vai acontecer, por quê? A gente não fez ainda nenhum efeito, né, nenhuma coisa para mudar de tela. Então é isso que a gente vai trabalhar agora. Então vejam que aqui no meu init state, o que eu vou fazer? Quando o meu usuário, né, quando o login acontecer, eu quero mudar ele para a tela de logout, por exemplo, para a tela home, aonde eu quiser mandar esse usuário. Então o que eu posso fazer? Eu posso usar um effect, tá? No effect do signal.
Esse effect, pessoal, basicamente ele é uma função. Tá? É uma função que vai ser executada toda vez que eu tiver um update em algum dos signos que eu utilizar dentro dessa função. Tá? Então, como que a gente vai fazer isso? Basicamente, vou verificar aqui, ó, se o controller.isLoggedIn, ou seja, se o usuário, né, ele está logado, então o que eu vou fazer? Navigator.offContext e eu vou fazer então um push para uma nova rota. Aqui eu estou chamando de logout page, mas poderia ser homepage, dashboard, o que você quiser. Vou passar o login controller lá como parâmetro para essa tela. Então o que acontece? Aqui dentro, esse bloco de código aqui que vocês estão vendo, ele vai rodar toda vez que eu tiver uma mudança em qualquer signo que será utilizado aqui dentro. Então, por exemplo, se eu utilizar aqui uma leitura do loading, se o loading mudar, ele vai executar essa função aqui, esse efeito, beleza? Isso que é importante vocês entenderem. Professor, eu posso ter quantos efeitos eu quiser? Sim, você poderia ter aqui um outro effect, vai ter uma outra função, e aqui dentro, por exemplo, eu poderia fazer um debug print, ó, debug print, no que? Eu poderia fazer aqui, por exemplo, no controller.user.name. Eu poderia ter um efeito aqui na debug print, controller.user.name. Poderia ter um outro efeito aqui somente da propriedade de login. Ou eu poderia ter um mesmo efeito usando 2, 3 signos da forma que eu quiser. Então aqui esse debug print eu poderia ter, né, dentro aqui desse outro efeito. Então isso vai, né, da criatividade, de como que vocês vão estruturar os algoritmos e a estrutura de código de vocês, né? Como que o projeto de vocês vai funcionar de fato. Tá? Eu vou tirar esse efeito daqui e agora eu vou mostrar ele funcionando para vocês. Antes, uma coisa bem importante, pessoal, é que esse effect ele vai retornar uma função para você, que é a função de dispose. Então, se você quiser fazer correto, né, o uso, vai fazer aqui, ó, um late final void function disposer, e aqui você vai fazer assim, ó, disposer recebe effect, daí lá na função dispose, você vai simplesmente chamar aqui o disposer. Dessa forma aqui, pessoal, você garante que, né, esse efeito aqui, nesse effect, ele vai ser realizado um dispose dele, juntamente com a widget, tá? Se você não fizer isso, o que acontece? Vai ser responsabilidade do Garbage Collector fazer, então, né, essa coleta e jogar fora, né, a referência aqui dessa função anônima que vai estar dentro desse effect, beleza? Só para vocês entenderem que você pode fazer, então, um dispose manual, tá? Então vamos lá testar agora. Então, agora para a gente fazer o teste, né, pessoal, vou clicar no login, ele vai ficar 3 segundos, vai fazer a instância do login e veja que ele já mudou lá para a página de logout. Beleza? Bem simples aqui. E se eu fizer o logout, então vamos lá para o widget de logout, né? Eu vejo que ele já está fazendo o controller.logout. Então, se eu fizer o controller.logout, eu também teria que ter agora um effect aqui para redirecionar o usuário novamente ali para a tela de login. Então, para a gente finalizar, eu vou mostrar uma outra forma de você acessar um Signal. Você pode fazer aqui diretamente no build. Então, você pode usar, por exemplo, uma extensão chamada lista. Então, basicamente, você vai fazer aqui, ó, o login controller. Eu vejo que eu estou numa outra página agora, que é a logout page. Eu vou acessar a propriedade que eu quero escutar. Então, nesse caso aqui, poderia ser o isLogin, pode ser o que a gente quiser trabalhar. Ó, e aqui eu vou fazer um ponto lista. Nesse ponto lista aqui, basicamente eu vou ter que passar o context e uma função que eu quero executar. Dentro dessa execução aqui, basicamente eu posso fazer uma verificação, né? Se o usuário está logado, então eu faço se o usuário não está logado, né, eu faço uma navigator pop para ele voltar para outra tela, beleza? Então veja que eu poderia usar um effect, né, usar aqui, por exemplo, no init state, mas aí eu teria que utilizar aqui uma stateful widget, ou eu poderia usar o stateless widget. Dentro do build aqui eu faço um lista no signal isLogin. Ele vai funcionar normalmente aqui para fazer, nesse caso, o logout. Então agora fazendo o teste final, né, clicando no login, vai ficar 3 segundos e vai para a página de logout. Tá? Quando eu faço logout, acho que automaticamente ele volta para a página anterior. Agora, né, deixa a sua opinião aqui nos comentários, né? Você gostou dessa abordagem de Signals? O que você acha? Você já acompanhou, né? Já conhece o conceito lá do JavaScript? Né? Se você já trabalhou com outros frameworks que utilizam esse conceito, então deixa aqui a sua opinião, né? E se você achou que é muito parecido, por exemplo, com o Malbex, com o GetX, com o Value Notifier, dá uma olhada na documentação dos Signals e principalmente dê uma lida no artigo sobre o Preact Signals. E aí você vai entender, né, toda essa questão de performance, toda a questão de implementação
implementação que ele vai, né, ter uma diferença aí das outras implementações de observables. Particularmente, né, eu vejo muito potencial nesse conceito de signos, principalmente na questão de reatividade granular fina, né, se a gente fazer uma tradução do inglês. Mas para isso ocorrer de fato, para a gente não precisar utilizar builders, né, como aquela widget Watch que eu mostrei para vocês, a gente ainda precisa percorrer um longo espaço ali, né, de atualizações dentro do próprio Flutter. Então é uma coisa que o time do Flutter talvez resolva, e aí eu fico um pouco empolgado, né? Porque como o Rod ele é desenvolvedor dentro do Google, talvez ele consiga ter uma abertura para levar esse assunto lá dentro do time de desenvolvimento do Flutter, né? Algo que, né, a comunidade ainda não conseguiu levar, né? E já tem várias issues dentro lá do Flutter, né, nessa questão de reatividade ali, que até mesmo lá o criador do Riverpod, do Provider, ele já tentou levar alguns anos atrás e ficou empacado, né, empacada essa issue, né, de você trabalhar com a questão do context, beleza? E se você gostou do vídeo, né, deixa o like aqui para apoiar o canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo com seus colegas e eu vejo você no próximo vídeo. Até mais!